agora eu converso com César Pereira, que é gerente executivo de regulação e capacitação da CCE. Seja bem-vindo, César. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria que você fizesse uma leitura do setor elétrico brasileiro. Bom, o setor elétrico brasileiro, ele é cada vez mais pujante e a gente está prestes a passar por um marco muito importante, que é a abertura do mercado para toda a alta tensão. Então, eu acho que o nosso setor, ele é um setor complexo, é um setor que tem vários pontos que estão em discussão para melhoria, mas é um setor muito promissor e que cada vez tem mais players e que deve aumentar seu dinamismo com essa abertura. A gente acabou de ter, você está se referindo aí a uma mudança na legislação que permite que novos consumidores entrem no Mercado Livre a partir de 2024. Como é que essa migração ou essa possibilidade de migração afeta o setor como um todo? O Mercado Livre é o ambiente em que os consumidores podem escolher o seu fornecedor de energia, né? E a legislação que define quais são os requisitos que devem ser atendidos pelo consumidor para poder sair do atendimento cativo, né, na distribuidora e escolher seu fornecedor no Mercado Livre. O Mercado Livre ele é um ambiente em que você tem a competição. Então a competição acho que é o grande ingrediente que entra no setor e que pode trazer benefícios para o consumidor e para o próprio mercado, né? Porque à medida que você tem mais consumidores podendo aderir a esse mercado, né, a esse ambiente, você traz mais players, né, tanto na comercialização quanto na própria geração, porque esses consumidores eles vão para o Mercado Livre, muito se fala do preço, né, mas o Mercado Livre também permite ao consumidor negociar um contrato que atenda exatamente suas necessidades, inclusive as suas necessidades, seus anseios em questões de ESG. Então, o consumidor, quando vai para o Mercado Livre, ele pode escolher a fonte que ele quer comprar, né? Se ele quer comprar uma fonte limpa, ele tem a oportunidade de negociar um contrato desse jeito. Então, eu acho que essa abertura ela contribui para fazer para a evolução do mercado de energia do Brasil. Essa migração de mais consumidores do mercado cativo para o Mercado Livre pode pressionar a tarifa no mercado cativo. Como é que essa conta fecha? Isso muito é falado, né? O que acontece é que no mercado cativo o principal ponto diz respeito aos contratos das distribuidoras, né? Porque o modelo de contratação das distribuidoras, elas vão em leilões de energia e compram contratos de longo prazo para atender o consumo da sua área de concessão. Então, quando você abre o mercado e os consumidores começam a sair das distribuidoras, como em nenhum momento se quer quebrar contratos, você fica numa situação em que a distribuidora ela paga por um montante grande de energia, só que ela tem um mercado consumidor menor, que tem que arcar com todo esse valor que ela paga. Então, esse é um ponto que precisa ser avaliado e tratado, né? Porque a gente não quer abrir o mercado e enquanto alguns consumidores que podem ir para o Mercado Livre conseguem aderir a um preço de energia muito mais baixo, aqueles que ficaram no cativo vão ter uma tarifa impagável, né? Então, de fato, esse é um risco que existe no mundo inteiro quando se falou de abertura de mercado. Só que aqui o que se está fazendo é uma abertura gradual e que, de certa forma, casa com o prazo dos contratos do portfólio das distribuidoras. E a abertura do mercado não significa que, de uma hora para outra, todos os consumidores vão migrar. Existe uma cadência aí nessa migração. Então, essa abertura gradual, aliado a outros mecanismos que estão sendo discutidos, de mais flexibilidade de gestão para as distribuidoras e, eventualmente, até, se necessário, um rateio de um eventual sobrecusto que as distribuidoras tenham, eu acho que pode tratar esse problema e evitar que isso aconteça. Um outro ponto que muito se fala em relação ao preço da energia é que, como eu disse, o mercado, a distribuidora ela compra contratos de longo prazo. Então, esses contratos eles não estão muito vinculados ao preço atual da energia.
Então, nesse momento, por enquanto que está tendo uma forte migração de consumidores e para o início do ano que vem, a gente está num período que a gente está com muita oferta de energia. A gente passou por um período de crise hídrica, só que hoje os reservatórios estão cheios. Então, o preço da energia está muito baixo no Mercado Livre. Então, aqueles consumidores que migram nesse momento, eles conseguem um preço muito mais baixo. E aí, quando compara com o mercado regulado, o mercado cativo, fala, poxa, mas lá é muito mais caro. Isso é verdade. Esse é um ponto de aprimoramento para que o mercado cativo também consiga usufruir da queda de preço, inclusive em relação a avanço de tecnologia, né? Mas, por outro lado, tem uma questão do risco, né? O Mercado Livre, isso é importante, ele tem riscos, né? Então, um dos riscos é o preço. O preço pode estar baixo em determinado momento, mas em outro momento ele pode aumentar. Então, tem várias diferenças aí entre os dois ambientes. Uma coisa, bom, com a sua resposta, eu me perguntei se essa mudança de consumidores, se ela for do tamanho esperado, ela pode impactar nas contas do mercado cativo já em 2024, 2025? Não. Pelas nossas projeções, a gente faz cenários, né, da carga das distribuidoras e dos portfólios de contrato. Um eventual impacto que possa acontecer tende a ser muito pequeno, né? Porque as distribuidoras têm contratos terminando. Inclusive, nossas projeções mostram que a partir de 2027 as distribuidoras precisam comprar mais energia. Elas ficarão com falta, mesmo com a abertura e a migração dos consumidores. Então, a tendência é que não tenha impactos relevantes na tarifa em função dessa abertura. Muito se fala do preço da energia no Brasil, que você tem uma geração barata, mas o preço de venda dessa energia é alto. Por que isso acontece? Existem alguns componentes aí, né? Mas eu acho que um principal ponto são os subsídios que existem no nosso setor. Então, os subsídios, de forma alguma, criticando o mérito deles, né, no momento que foram criados. A questão é que talvez alguns não precisassem mais existir. Mas o ponto a hora que você cria subsídios, o setor elétrico, ele basicamente é um rateio dos custos. Então, se você tem consumidores que não pagam determinados custos, os demais consumidores vão ter que pagar mais para cobrir aquele benefício que foi dado. Então, a hora que você soma tudo isso, você tende a tornar a energia dos que pagam todos os custos da energia mais alto. Então, esse é um problema que precisa ser enfrentado. E, além disso, é claro que a própria contratação de energia no ambiente regulado, né, muito se fala do preço das tarifas, ela tem, como eu falei, são contratos de longo prazo. E aí demora a refletir no mercado regulado, nas tarifas de energia, por exemplo, a redução do custo de tecnologias novas. Então, enquanto você tem hoje usinas solares a um preço muito mais baixo, sei lá, 5 vezes mais baixo do que era 10 anos atrás, os contratos foram negociados 10 anos atrás. Então, eles demoram a fazer efeito no mercado. Então, essa redução de custo é capturada, mas num prazo menor. Então, eu acho que são essas talvez as principais questões que podem explicar por que apesar da gente ter uma queda grande no custo das novas tecnologias e um potencial de geração muito grande no Brasil, isso não reflete, pelo menos imediatamente, no custo da energia que é percebido pelo consumidor. A gente vive num momento de transição energética e o Brasil está muito forte nessa agenda. Então, ao mesmo tempo em que a gente fala de barateamento de custos para determinados tipos de geração, que vão ganhando escala, vão ganhando novas tecnologias e vão ficando mais baratas, ao mesmo tempo a gente debate novas tecnologias, novas formas de geração, como a eólica offshore, o próprio hidrogênio verde, que tem uma participação diferente nessa cadeia, mas é uma nova tecnologia. Como é que isso tudo pode influenciar a conta de luz do brasileiro? Eu acho que mais do que a conta de luz, eu acho que essas discussões são muito importantes para o setor, né? Depois, e não com impacto só em preço. Porque hoje a gente vive um momento, inclusive, que a gente tem uma sobreoferta de energia no setor.
A gente tem muito empreendimentos já em operação e muitos empreendimentos em desenvolvimento. E a gente teve aí nos últimos anos um crescimento do consumo que não foi o esperado. A gente meio que andou de lado aí no crescimento do consumo. Então a gente passa hoje por um momento em que você tem o setor elétrico, ele tem muita oferta e capacidade de aumentar mais ainda essa oferta. E aí, de certa forma, o setor elétrico, a transição energética, ela pode trazer a demanda que o setor elétrico precisa para avançar ainda mais. Então, quando você fala do hidrogênio verde, o hidrogênio verde seria uma indústria muito importante até para desenvolver, para permitir mais oferta no setor elétrico, né? Ele vai precisar de energia limpa. Então, o hidrogênio verde pode criar demanda para novas usinas renováveis. Mesma coisa vale para a eletrificação e outras discussões. E o hidrogênio verde pode trazer a demanda para as eólicas offshore. Então, eu acho que o Brasil ele tem hoje, né? Quando fala do setor elétrico na transição energética, a gente fechou o ano passado com 92% do consumo nacional sendo atendido por fonte renovável. Então a gente é um exemplo mundial, né, o nosso setor elétrico. Então o setor elétrico ele pode ser um veículo para transição energética em outros setores da economia. Então ele pode, com essa capacidade de entregar uma energia proveniente de fonte renovável, ajudar outros setores via eletrificação a avançarem na transição energética. Até ajudar nossos países vizinhos, nossos vizinhos, a avançarem na transição energética, porque a gente pode avançar na exportação de energia, que hoje ainda é tímida do Brasil. A gente pode avançar na exportação de energia para os países vizinhos e ajudá-los também nas suas transições energéticas. Então, eu acho que as duas discussões têm muito a ver. E a própria abertura do mercado, ela contribui. No painel aqui, muito foi falado das soluções que estão sendo desenvolvidas na abertura do mercado. Envolvem não só a comercialização de energia, mas certificados de energia, né? Certificados de energia limpa, I-RECs e tal. Então, essa abertura ela traz essa preocupação, né, da transição energética para dentro do setor elétrico. Então, eu acho que também contribui. A gente tem aqui o Valdeir Soares, que é Head de Desenvolvimento de Negócios da Siemens, uma multinacional que tem uma participação muito transversal nessa transição energética, nessas novas cadeias produtivas e especialmente do hidrogênio verde, que acabou de participar de um painel falando sobre o assunto. Valdeir, seja bem-vindo. Muito obrigado, Natália. Bom, para começar, eu queria que você avaliasse esse momento de transição energética que o mundo, que o Brasil, que o Ceará vivem, que oportunidades que esse momento abre. Quando a gente fala de transição energética, é um assunto extremamente amplo e inovador, né? A transição energética vai demandar novas tecnologias e tem um potencial para formar uma nova economia. Principalmente quando a gente fala sobre hidrogênio verde, né, toda a cadeia, né, que essa tecnologia vai movimentar, né, que tem consultorias falando ali de $1 trilhão até 1,4 trilhão de dólares até 2050. De fato, são números extremamente expressivos. E isso abre um leque enorme, né, para inovação, para novas tecnologias. E a Siemens ela tem se posicionado, né, como uma das empresas que vai participar da cadeia do hidrogênio como um todo. A gente falava um pouquinho antes de começar sobre o papel da Siemens, que é muito transversal. Vocês estão praticamente em toda a cadeia. Explica pra gente qual é a participação da empresa, onde que ela está, onde é que a gente pode identificar a Siemens dentro desse novo mundo. Perfeito. Bom, a gente brinca que a Siemens ela é uma startup de 176 anos de idade, né? No nosso DNA está a inovação, né? E hoje a empresa está focada em eletrificação, automação e digitalização. Tá? Então, sempre que a gente falar
em processos, em indústrias ou investimentos que demandem energia elétrica, né, vai estar passando um elétron lá para movimentar qualquer tipo de carga ou processo, a Siemens vai estar presente. Para demandas onde necessitem de automação, né, processos automatizados, inteligência artificial, a gente vai estar presente. E a integração, né, de todas essas informações vindas aí do sistema elétrico, de automação de processo, de automação de energia, a gente vai ter que tratar essas informações dentro do cloud, dentro da nuvem. E a gente também está presente, né? Então, com esse portfólio, né, totalmente integrado, né, a gente atende desde a cadeia de OEMs, que vai estar presente ali dentro do processo de hidrogênio. A gente está falando de players de amônia, de fornecedores de eletrolisadores, de plantas de DSMI, né? Todos esses players a gente vai estar presente com eletrificação e automação de processo, com a cadeia de EPC atuando, né, com otimização e engenharia para a gente poder reduzir CAPEX do investimento, olhando todo o sistema de distribuição de energia, né? E quem ganha com isso é o investidor, porque tendo ali toda uma planta integrada, né, ele vai ter uma redução de CAPEX inicial, né, e com certeza vai aproveitar uma redução de OPEX, tá? Devido aí toda essa integração, essa engenharia de integração que a gente tem em condição de promover. O Brasil já tem duas plantas de hidrogênio verde, ainda piloto. Temos uma aqui no PCEM e temos uma no Rio de Janeiro. A do PCEM da EDP e do Rio de Janeiro da UFRJ. Por enquanto são projetos piloto. A gente tem ali também fora, aqui no evento, um gerador a hidrogênio verde. São os primeiros passos de um mercado muito novo e que promete ser o futuro do mundo. Mas ainda são os primeiros passos. Quando é que vocês esperam, vocês trabalham com uma previsão de que esses projetos, esse combustível e tudo isso ganhe escala comercial? Existe uma previsão de quando isso começa a ganhar volume? Legal. Tudo isso é muito novo, né? O Brasil ele se apresenta como um dos principais players, né, com uma grande vantagem competitiva em relação ali ao preço de energia, né? O hidrogênio, você tem ali entre 30% e 60% para você produzir o hidrogênio é oriundo de energia. E a gente tem uma energia muito barata. Logo, né, a nossa competitividade tende a ser alta. Mas se a gente não tiver subsídios, não tiver uma legislação clara, né, com relação ao que o país espera, né, com esse novo produto, é difícil a gente traçar um cenário, né? Então depende de todas as discussões que estão ocorrendo justamente nesse momento com relação ao que o país espera com relação ao hidrogênio. Se a gente for olhar em capacidade técnica, a gente tem desafios ainda relacionados à infraestrutura, de transmissão, de linhas de transmissão, de grandes subestações. Temos um grande potencial de geração, mas depende também ali de uma série de subsídios para que esses investimentos, né, de fato parem de pé, né? Mas tudo isso é muito novo e está dentro dessa discussão, né, que está sendo tratada, né? Mediante essas discussões, eu diria que a gente está preparado para poder avançar, né? Temos tecnologias, temos potencial energético e temos competitividade, né? Tendo uma legislação que segure isso, né, a gente consegue avançar, eu diria que muito rápido, tá? O que são os principais desafios tecnológicos que nós temos quando a gente fala nessa cadeia do hidrogênio verde? Olha, excelente pergunta. Comentei ontem no debate que em 2015, 2016, né, a tendência do momento era a gente falar de indústria 4.0, né? Já vou falar sobre indústria 4.0, era o assunto do momento. Até 2020 era o que vinha falando, né? E a Siemens, mesmo no Brasil, a gente entregou vários projetos, né, de fábricas novas que nasceram com um conceito totalmente integrado, com o conceito de indústria 4.0, né? E a maioria desses clientes são clientes que atuam em commodity, né? Porque quando a gente fala de commodity, a gente está falando de otimização no mínimo, né? Os investidores, né, e as indústrias precisam buscar uma otimização para que ele tenha esse diferencial competitivo, né? E aqueles 3, 5% que ele consiga de otimização, isso reverta em lucratividade para a empresa, né?
Bem, até 2020 a gente tinha essa discussão e a transição energética acabou ganhando, né, o espaço, né, por conta da criticidade do tema. Né, o aquecimento global está aí, é algo que o mundo inteiro está preocupado, e o hidrogênio ele vem como uma ajuda, né, como um vetor energético para a gente buscar essa descarbonização do planeta. Então, quando a gente fala ali dos novos desafios tecnológicos, é justamente isso. A gente trazer toda essa discussão que a gente já vinha tendo com relação à indústria 4.0, né, em termos de integração, de digitalização, né, de processos inteligentes, e aplicar isso para a cadeia do hidrogênio. Tá? Fazer com que a indústria do hidrogênio verde, a indústria da transição energética, ela traga todo o conceito de indústria 4.0. Né? E na apresentação que a gente fez ontem, que a Siemens se propôs a fazer ontem, a gente abordou muito esse tema, né? O que seria a indústria 4.0 na cadeia de hidrogênio verde? Como é que a Siemens trabalha inovação tecnológica? A gente está aqui no evento que tem grandes players, como a própria Siemens, mas em paralelo a gente está vendo ali hackathon, tem startup fazendo pitch. Como é que vocês desenvolvem inovação tecnológica? Uma startup centenária, uma startup sênior, digamos assim, como é que vocês trabalham isso? Legal. A Siemens ela foi fundada em 1847, né? Há 3 anos atrás, globalmente a Siemens lançou uma iniciativa chamada Next 47. Né? Qual seria o próximo 47? Né? Qual seria a próxima grande inovação ali da Siemens? E a Siemens direcionou um fundo de 2 bi de euros que está alocado na Califórnia. Né? E esse time, eles estão focados em buscar inovação e investir em startups. A gente tem várias investidas ali em startups. Aqui no Brasil, a gente tem uma célula onde a gente tem várias interfaces com startups e uma ferramenta chamada Insights Hub. Tá? O Insights Hub ele é um marketplace de aplicativos. Tá? Então, qualquer startup consegue ter acesso, né, fazer uma assinatura dentro do Insights Hub, desenvolver o seu aplicativo e disponibilizar para o cliente final, para as indústrias adquirirem essas ferramentas e usarem nos seus processos produtivos. Né? Uma outra iniciativa é desenvolver um metaverso industrial. Né? Então a gente tem uma parceria global com a NVIDIA, né, com esse propósito, né, de criar esse metaverso industrial, e o Accelerator, que é uma loja de aplicativos onde a gente democratiza a negociação entre provedores de software e de serviços junto com os clientes finais. Não. A gente tem visto aqui, quem senta aqui nessa cadeira em geral está falando muito de união, de unidade, de parceria. Momento novo, cadeia nova, ninguém tem tudo sozinho. Como é que você vê essa composição de parcerias entre grandes players, com pequenas empresas, com jovens empreendedores? Qual o papel que isso ganha nessa transição energética? O know-how ele traz competitividade, né? Ele traz otimizações. Né? O papel da Siemens, dentro da cadeia de hidrogênio, por exemplo, quando a gente fala ali de energia, é fornecer uma energia de qualidade, né? Na entrada do processo ali de eletrólise, né? Para que o eletrolisador ele não tenha a sua vida prejudicada, né? Para que ele tenha uma energia de qualidade e consiga produzir mais hidrogênio dentro ali do tempo que ele se propõe a operar. Em termos de automação, fornecer uma integração entre os diversos pacotes, né? Que compõem ali uma indústria, né? E esse é o know-how da Siemens. E a gente vai ter players, né? Onde o foco vai estar ali na termodinâmica do eletrolisador. Né? A gente vai ter players que o foco vai estar em como eu vou conseguir uma água com qualidade para eu seguir com o processo de eletrólise. Então, essas parcerias, né, onde cada empresa, né, consegue contribuir, né, com o seu know-how, quando a gente junta, né, todo esse know-how, a gente de fato traz ali a competitividade esperada, né, para aquele processo, para aquele investidor. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria que você nos desse uma visão, a visão de uma multinacional, do potencial brasileiro nesse novo mercado. Bom, como eu comentei, o Brasil ele figura entre os principais players, né, globais para a produção de hidrogênio. Né?
temos uma matriz elétrica com a sua maior parte renovável, temos um potencial enorme ainda para crescer em energia renovável, temos demanda interna, temos capacidade de atuar como um player de exportação, né? Então está aí o Porto de Pecém assinando, né, um acordo com o Porto de Roterdã, né, fazendo ali esse corredor, né, até a Europa. Então o Brasil ele tem um potencial extremamente grande, né? Temos tecnologia, estamos preparados para poder crescer. E o Nordeste ele vai acabar figurando como um dos principais players, né, por conta da competitividade ali da nossa matriz elétrica, né, aqui no Nordeste. É uma expectativa muito boa, né, que a gente tem para o futuro, né, e assim ela está posicionada para poder contribuir, né, com todos os investidores, clientes daqui do Nordeste, aqui do Brasil, para esse novo mundo aí que está surgindo. Maravilha. Muitíssimo obrigada. Tá ótimo. Obrigado, Natália. Foi um prazer.